O pastor falou aqui comigo, enquanto estava conversando, se eu poderia dar uma recapitulada naquilo que nós falamos terça-feira, porque na terça-feira retrasada, como estava chovendo, o número de pessoas foi bem reduzido, né? Eu vou tentar falar algumas coisas da terça-feira passada, mas também não quero deixar de falar aquilo que eu preparei. Amém? Então a gente vai tentar juntar os dois, de forma que eu vou começar pelo de hoje e durante eu vou encaixando alguma coisa que eu falei na terça. Amém? Bom, eu coloquei um tema para hoje que é a fé que funciona. Aí você pergunta, pastor Ronaldo, por quê? Tem a fé que não funciona? O que vocês acham? Tem a fé que não funciona, nós vamos ver isso hoje. Mas eu quero falar sobre a fé que funciona. Mas antes de falar sobre ela, eu preciso dizer o seguinte: existem algumas pessoas que são inspiradoras. Concordam comigo? O que numa pessoa te inspira? Inteligência? Você gosta de ver uma pessoa inteligente? Hã? É inspirador, né? Você está com alguém inteligente. O que mais que te inspira? Me ajudem, por favor. Você olha para a pessoa e fala, caramba, eu queria ser assim. Uma pessoa alegre, alegria é contagiante, né? É inspirador. Mas eu fiquei pensando, enquanto preparava essa palavra, que não existe nada mais inspirador do que uma pessoa com fé. É ou não é? Você está perto de uma pessoa que acredita. Você está perto de uma pessoa que está sempre dizendo, não, vai dar certo. Porque para dizer que vai dar errado, que não tem jeito, tem um montão. Até o inimigo das nossas almas, ele vem no ouvido e diz que não vai dar certo. Ah, mas quando você está perto de alguém, cheio de fé, usado por Deus, e que diz, vai dar certo, isso te inspira, isso te motiva, isso te dá um novo ânimo. E nós precisamos ser essas pessoas. Diga para o seu irmão, você precisa ser alguém que inspire uma outra pessoa que precisa de fé. Você está entendendo o que você precisa ser? Deus está esperando de você exatamente isso, que nós sejamos homens e mulheres de fé. E que a nossa fé inspire a outros, e que a nossa fé contagie outros. Aquilo que nós cremos, nós temos que crer de verdade. E fazer com que as pessoas que estão ao nosso lado creiam também. E nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando da fé. Amém? Se nós olharmos a Bíblia, nós vamos ver Elias. Ele inspirou quem? Eliseu. Eliseu só foi Eliseu porque tinha um Elias na vida de Eliseu. O negócio foi tão inspirador que Eliseu falou, eu quero fazer o dobro. Eu quero porção dobrada. Você está entendendo? Você tem que ser aquela pessoa que as pessoas digam, caramba, eu quero ser igual ou melhor do que você. É o que Deus está querendo de nós. Se nós formos olhar na Bíblia, Josué só foi Josué porque teve Moisés. Tu imagina, Moisés toca na rocha, sai água. Que homem é esse? Moisés vai no monte, desce, o rosto está brilhando, cheio de glória. E Josué foi o maior conquistador, porque ele teve um Moisés. Os patriarcas da fé, Isaac, filho de Abraão, Jacó, filho de Isaac, foram quem foram, porque eles tiveram alguém para se inspirar. E o que Deus está querendo que nós entendamos nessa noite, uma das coisas, é que nós precisamos ter fé o suficiente para contagiar alguém. Vamos começar com Bíblia então.
João 14, 12. Vamos ler juntos para fixar? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim... Vamos lá, vamos juntos. Na verdade vos digo... Rapaz, na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Quem disse isso? Jesus. Eu pergunto para você, qual a obra que Jesus fez que você tem feito hoje? Isso, legal, está melhor do que eu. Tá melhor. Quais obras que Jesus fez no passado e nós fazemos hoje? Qual é? Só que Jesus fala nesse versículo, volta ele versículo aí. Aquele que crê em mim. Não é qualquer um que vai fazer. É somente aquele que crê. E aí está a grande dificuldade que nós encontramos. Porque muitas vezes nós achamos que cremos e não cremos. Nós dizemos que cremos, mas não cremos. Porque de verdade, quem crê, também faz as obras que o Senhor fez. E também faz até maiores. E aí a pergunta é, o que está acontecendo comigo e com você? Que nós não conseguimos fazer as obras que Jesus fez. Mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que se eu fosse você, já tinha dado um glória já. Que Ele nos reuniu aqui nesta noite. Para dizer que nós podemos acreditar, para dizer que nós podemos crer, e que uma vez crendo, nós vamos fazer exatamente as obras que o Senhor fez, e se aprover a Ele, nós faremos maior, não para a nossa glória, para a glória dEle, é Ele que vai ser glorificado, Ele que vai ser exaltado, mas Deus está querendo nos usar dessa forma. Observe que as pessoas levavam os doentes até Jesus. E o que Deus está querendo nesses dias é que nós sejamos essa referência. De que alguém quando estiver doente, né, pastora Simone? Antes de dizer, me leve ao médico, diga para você, ore por mim. Pastor, mas Deus deixou os médicos? Deixou. Mas Deus deixou também a igreja. O Senhor Jesus deixou a mim e você e diz, olha, na verdade vos digo, que se vocês crerem, vocês farão as obras que eu faço. E farão maiores. Quem é essa pessoa? Você. Mas para nós é o automático. Passou mal? Para o médico. Mas Deus está querendo trazer na nossa mente a cultura de que passou mal. Se há alguém entre vós doente, chame os presbíteros, unja com óleo, e a oração da fé salvará o doente. E aí você vai no médico só para o médico atestar que você não tem nada. Porque o poder de Deus operou na tua vida. Vamos voltar para a Bíblia. João 14, 13. Na verdade é a continuação do 12. Ele diz e tudo. Ele não diz algumas coisas. Ele diz o quê? Tudo. Tudo é o quê? Tudo é tudo? É ou não é? Ou é mais ou menos? Não. Tudo é tudo. Tudo, tudo, tudo. Repitam comigo. Tudo. Tudo quanto pedirdes em meu nome. Jesus falou o quê? Eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ei, você precisa entender, pode aplaudir, é o Senhor.
Você precisa entender que você tem uma ferramenta que as pessoas não entendem. Você tem o poder do nome de Jesus. O nome que está sobre todo nome. O nome dado aos homens para que sejam salvos. Você tem o nome de Jesus. Jesus fala assim: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vocês e vos dei um nome. E vos nomeei, vos dei um nome. Nós temos um nome. E aí é que está a grande diferença para usar a fé. É você saber que você tem um nome. Quando você clama pelo nome, olha o que acontece. Tudo que você pede no nome dele, ele faz. É tudo, tudo é tudo, tudo é tudo. Não há nada que ele não faça se você pedir no nome do Senhor Jesus. Mas você para isso precisa crer. E como é que você vai crer? Como é que você vai ter fé para isso? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Hoje Deus te trouxe aqui para você ouvir isso, para essa palavra entrar de uma vez por todas no teu coração, na tua mente, para você exercer isso. Eu quero, e Deus quer, que você saia daqui hoje muito mais valente, muito mais audacioso, muito mais intrépido para usar o poder do nome. Ou então isso aqui é mentira. Eu pergunto para você, o que Jesus disse é mentira ou é verdade? Ele vela sobre a sua palavra para cumprir ou não vela? Vela ou não vela? Então ela tem que cumprir. E a grande questão, muitas vezes não cumpre, porque eu não uso essa palavra. Está na nossa Bíblia desde quando nós compramos a Bíblia. Essa Bíblia que está na tua mão, isso aí está lá, ó, desde quando você comprou ela na loja. Mas a gente não usa. Mas Deus nessa noite está nos adestrando para usar essas verdades. E aí eu pergunto, a fé pode falhar? O que vocês acham? Porque eu falei da fé que funciona, né? E aí tem a fé que não funciona. A fé pode falhar ou não pode? O que vocês acham? Pode ou não pode? Hã? Mateus 17, versículo 15 e 16 vai nos contar uma história interessante. Chegaram até perto de Jesus um pai e disse: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu trouxe-o aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Será que faltou fé nos discípulos? Será que a fé falhou? Falhou ou não falhou? Falhou. Falhou. A fé pode falhar? Pode. Mas, Senhor, os teus discípulos não conseguiram. E esses discípulos já tinham tido experiência, porque certa vez Jesus mandou que eles fossem, expulsassem demônios, curassem enfermos, ressuscitassem mortos. E quem conhece a Bíblia sabe que eles voltaram regozijando. Falaram: Senhor, no teu nome até os demônios se submetem. E aí Jesus falou: larga de ser bobo, seus meninos. A vossa alegria não deve ser porque os demônios se submetem ao meu nome. A vossa alegria tem que ser porque o vosso nome está escrito nos céus. Eles sabiam que o poder do nome de Jesus funcionava. Mas agora, eles estão vivendo um momento, um episódio em que eles não conseguiram curar o filho desse homem. E aparentemente, a fé deles falhou. Versículo 19 do mesmo capítulo 17. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram: por que não podemos expulsar esse demônio? O versículo seguinte diz: Jesus respondeu, disse: por causa da vossa
Olha aí, respondeu a pergunta. Porque tem hora que nós cremos e tem hora que nós não cremos. Às vezes eu tenho fé para orar por uma dor de cabeça e não tenho fé para orar por um câncer. Eu tenho fé para orar por uma febre, por uma pressão alta, mas não tenho fé para orar por uma AIDS. E aqui Jesus está explicando para eles, diz: foi por causa da vossa incredulidade. Vocês simplesmente chegaram lá e não creram que era possível que acontecesse. E Deus hoje está nos trazendo aqui para dizer: é possível acontecer, basta crer. E aí Jesus complementa dizendo: digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada será impossível. Tem um ditado popular que as pessoas se baseiam nesse versículo. Qual é o ditado popular? Já ouviu? A fé remove. Isso aí você conhece, né? Não está na Bíblia não. Mas você conhece? A fé remove montanhas. Vocês acreditam nessa frase? Nesse dito popular? A fé remove montanhas ou não remove montanhas? Com base nesse versículo aí, ó. Remove ou não remove? Remove ou não remove? Faz assim, ó. Faz? Faz? Não remove não. Pastor, mas está dizendo aqui: se tiver de fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar e há de passar. Como é que a fé não remove montanha? Não. Sabe o que faz a montanha se mover? O segredo está ali, ó. Direis a este monte. Se você não disser, não acontece nada. Se você não abrir a boca, não acontece nada. Se você não impor as mãos, se você não ordenar, se você não falar em nome de Jesus, não acontece nada. E hoje nós estamos aqui para poder aprender a usar o nome de Jesus. A minha fé, junta com o nome poderoso de Jesus, o milagre acontece. O monte vai para um lado, vai para o outro, o mal sai, o milagre acontece. Eu tenho que aprender a dizer, porque muitas vezes nós somos condicionados a sofrer calado, a passar por uma situação calada. Muitas vezes nós somos condicionados a pensar que é assim mesmo, Deus está vendo, Senhor tem misericórdia de mim, Senhor tem misericórdia do fulano, mas não é assim não. Misericórdia Ele já teve quando Ele se entregou na cruz do Calvário. Hoje eu não tenho que pedir misericórdia. Hoje eu tenho que ser ousado e usar o poder do nome de Jesus, é minha fé. Me levantar contra o problema, contra a situação e ver o milagre acontecer. Eu vim aqui nessa noite para dizer: você precisa mais abrir a tua boca e declarar aquilo que você espera que Deus faça, e fazer isso em nome de Jesus. Porque tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, disse Jesus, eu farei. Hoje você vai sair daqui procurando problema. Amém? Você vai sair daqui procurando problema, para dar ordem ao problema. Em nome de Jesus, eu decreto a tua falência. É fé, irmãos. Porque se é tudo, é tudo. O que leva a fé a falhar? Já pensou sobre isso? A primeira resposta nós já lemos no versículo que passou. Jesus disse aos discípulos que foi a incredulidade. Amém? Se eu não creio, não vai acontecer nada. Se eu não creio, eu vou ficar envergonhado. Se eu não creio, eu vou ficar derrotado. Se eu não creio, incredulidade. A segunda coisa que pode fazer a fé falhar
é falta de alinhamento com as Escrituras. Eu tenho que saber o que a Bíblia diz sobre aquilo. Se é situação de enfermidade, o que a Bíblia diz sobre enfermidade? Alguém sabe? Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É isso que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz sobre enfermidade? E colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. O que a Bíblia diz sobre enfermidade? Se alguém entre vós doente, chame os presbíteros, unja com óleo, e a oração da fé salvará o doente. Eu tenho que estar alinhado com a Bíblia. Eu tenho que estar alinhado com as Escrituras. Porque quando eu me baseio nas Escrituras, quando eu uso as Escrituras como a minha base, a minha fé funciona, ela não falha. Mas quando eu não leio Bíblia, quando eu não tenho comunhão com a palavra, quando eu não estou alinhado com as Escrituras, a minha fé vai falhar. Outra coisa que pode fazer a fé falhar é a falta de fé de quem ministra. Eu citei Tiago 5:15, nós estamos falando, já falei, citei ele várias vezes. Se alguém entre vós doente, chame os presbíteros, unja com óleo, e o que vai acontecer? A oração da fé vai fazer o quê? Vai salvar o doente, o enfermo. O que vai salvar o enfermo? É a unção com óleo? Não, é a oração da fé. Quem é que faz a oração da fé? É quem está ministrando. Você pode ministrar sobre alguém que chamou, mas você pode ministrar sobre você mesmo. Pode ou não pode? Então o que vai salvar é o quê? A oração da fé. Mas se eu não tenho fé para orar, a fé falha. Amém? Então, uma das coisas que podem fazer a fé falhar é a falta de fé de quem ministra. E o outro fator que pode fazer a fé falhar é a falta de fé de quem recebe. Que aí talvez você possa dizer, pastor Ronaldo, nesse caso, qual a fé que precisa? É de quem ora ou de quem recebe a oração? E aí eu vou dizer para você, os dois. Mateus 9:22 é um texto muito conhecido, a mulher que sofria de um fluxo de sangue. Jesus disse para ela, voltando-se, vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã, curada. Então não é só a fé de quem ora, a fé de quem recebe. Várias vezes Jesus vai dizer, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E para isso eu preciso entender que antes que Deus me use para ministrar a cura sobre alguém, eu preciso antes disso ministrar a palavra de Deus. Eu preciso gerar fé na pessoa que vai receber a oração, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Eu estou falando muito de teoria da Bíblia, eu vou falar um pouco de uma experiência que eu tive, para os irmãos poderem ver como funciona. Certa vez eu pastoreava em Rio Bonito. Você lembra dessa época, né? Deixei de ser seu vizinho porque fui pastorear. Deixei de ser vizinho do pastor Alexandre porque fui pastorear em Rio Bonito. E quando estava lá num dos domingos, escola bíblica dominical, alguém chega na igreja, chama uma irmã para orar por alguém doente, a irmã diaconisa foi, e quando terminou, chegou o recado, pastor, vai lá, porque a irmã foi lá orar, e a pessoa só piora e tal, e eu fui. Quando eu cheguei lá, uma das coisas que eu fiz foi saber qual era a situação. A pessoa estava 7 dias sem se alimentar, tudo que tentava comer, botava para fora, uma dor muito forte no estômago, e os médicos não conseguiam descobrir o que eram. E aí eu comecei a ministrar a palavra de Deus, comecei a falar com ela sobre cura, que o Senhor curava, que Jesus curava. E depois de ministrar eu perguntei, você crê que eu vou orar agora e você vai ficar curada? E ela falou, pastor, eu creio. Falei, você crê em tudo que eu falei sobre a Bíblia? Pastor, eu creio. Eu falei, então eu vou orar. E naquele momento nós oramos. Minha esposa estava comigo. Repreendemos aquela enfermidade. E ela ficou boa na hora. Eu perguntei, está doendo? Ela falou, pastor, passou a dor. Falei, vê se está doendo. Aí ela começou a apertar, não está doendo.
Aí eu falei para o esposo dela, aperta um pouquinho. E o pessoal de interior não tem muita compreensão. Ele jogou o peso dele na barriga da esposa. E eu fiquei olhando para ela. Ela não esboçou nem aquele semblante de dor. Eu falei, machucou agora? Ela, não, pastor, estou bom. Eu falei, tem alguma coisa para ela comer? Ela não come há 7 dias. Aí trouxeram uma maçã. Eu falei, então come a maçã, mas isso é pouco. Tem alguma coisa que ela possa comer agora? Ah, pastor, tem um miojo. Então faz um miojo para ela. Fizeram o miojo, ela comeu, não botou nada para fora. E aí eu disse para ela, Deus me deu esse entendimento. Eu falei, olha, eu vou embora. Só que o inimigo, ele não desiste. Ele vai sugestionar para você. Como é que vai acontecer isso? Quando eu for embora, a dor vai voltar. Foi uma revelação de Deus. Falei, a dor vai voltar. Sabe por que ela vai voltar? Para você falar, eu pensei que fui curada, mas não fui curada não. E quando você disser que não foi curada, o inimigo vai pegar essa palavra, vai se apoderar dela e você não vai estar curada. Então quando eu for embora e a dor voltar, você vai dizer, olha, enfermidade, dor, eu te repreendo em nome de Jesus, eu não te aceito porque eu fui curada em nome de Jesus. Eu falei, mais tarde, se você se sentir melhor, que você está muito tempo sem se alimentar, e quiser ir na igreja, manda o seu esposo ir lá, que eu te pego de carro e te levo para a igreja. Ou se você não sentir bem, na outra semana você faça isso. E fui para o culto, depois foi de tarde, depois da escola dominical, à noite, não chegou ninguém. Falei, ela deve vir na outra semana. E de repente eu olho para a porta da igreja, ela está entrando, caminhando. Eu falei, Jesus curou. A fé funciona. E no meio do culto eu fui até ela, eu falei, eu queria que você desse o testemunho do que Jesus fez com você. Ela falou, pastor, eu vou falar porque eu tenho que falar o que Jesus fez. E pastor, sabe o que aconteceu? Parece uma coisa, o senhor saiu, a dor voltou. Mas quando a dor voltou, eu fiz igual o Senhor falou. Eu falei, dor, não te aceito. Dor, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo, porque eu estou curada. E eu estou aqui, pastor. A fé funciona, irmãos. Aplauda o Senhor. A fé funciona. A fé funciona. A fé funciona. Deus me deu algumas experiências que eu quero contar para você, para mostrar que a fé funciona. Nós plantamos uma igreja no interior de Minas, na cidade de Mantena. São 700 quilômetros daqui do Rio, mas essa história começou da seguinte forma. Um casal começou a ir na nossa igreja. E num dos cultos, Deus pediu para que eu ministrasse a cura. Eu chamei quem estava doente para vir na frente. Algumas pessoas vieram, algumas pessoas foram curadas na hora. E eu disse... O Senhor falou comigo e eu transmiti para a igreja. Eu falei, tem 3 pessoas aqui que não foram curadas. E não foram curadas porque faltou fé. Quem são essas 3 pessoas? Apareceram as 3. 2 delas continuaram sem fé, continuaram com seu problema. Mas uma delas foi a missionária que dirige o trabalho lá em Minas. Eu perguntei, minha irmã, por que você duvidou? Ela falou, pastor, na verdade eu não queria vir na frente. Eu só vim porque meu marido falou, vai lá. Mas eu já fui em tantos lugares, já fui em tantas igrejas, já recebi tantas orações. E nada aconteceu, nunca aconteceu nada. E eu achava que ia ser só mais uma oração dessas. Eu falei, mas qual é o seu problema, irmã? Por que? Ela falou, pastor, eu tenho um tumor. E o meu tumor é muito complicado porque ele fica perto da aorta, da artéria aorta. E o médico falou que da complexidade da cirurgia é muito arriscado. Então eu tenho convivido com esse tumor já há muito tempo. Eu tenho remédios à base de morfina. Eu dirijo, eu faço transporte escolar. Eu já desmaiei 3 vezes no volante. E eu tenho convivido com isso. E eu olhei para ela com ousadia e com a fé que o Senhor me deu. E eu disse, minha irmã, eu vou orar por você agora. E você vai ficar curada. E se você não ficar curada, eu deixo de ser pastor. Deu um estalo nela, falou, caramba, pastor vai deixar de ser pastor? Você crê que você vai ficar curada? Ela falou, pastor, eu creio.
Eu falei, então eu vou orar. Nós oramos, irmãos. E hoje ela não toma mais remédio nenhum. Está curada do tumor. Para a glória do nome do Senhor. Porque a fé funciona. Outra experiência. Uma irmã estava lá no nosso meio. Eu não sabia que ela estava com problema. Chamei, ela veio, nós oramos pela cura. E o problema dela era uma coisa que é muito comum em algumas mulheres. Ela tinha mioma. E o mioma dela já estava num tamanho bem complicado. E ela dizia que ela tinha hemorragias constantes. Algumas mulheres sabem do que eu estou falando. E eu falei, minha irmã, você crê que o Senhor Jesus está aqui nesta noite? Ele vai te curar? Ela falou, eu creio, pastor. Falei, você crê? Você viu quantas pessoas foram curadas? O Senhor vai te curar. Ela, eu creio, pastor. E aí nós ministramos a cura, nós repreendemos a enfermidade em nome de Jesus Cristo. Na hora que nós estávamos orando, ela caiu. E aí os obreiros já correram pensando que era demônio. E eu falei, deixa quieto. Não é demônio não. O Senhor Jesus está operando ela agora. E continuei orando, ministrando a cura. E por último ela estava deitada, eu levantei ela. Falei, minha irmã, como é que você está sentindo? Ela, pastor, eu estou sentindo dolorido. Eu falei, assim mesmo. É a dor do pós-operatório. O Senhor te operou nessa noite. Você crê que o Senhor te operou? Eu creio, pastor. Eu falei, você tem algum exame desse mioma? Ela tem uma ultrassonografia. Eu falei, então em nome de Jesus, essa semana você vai de novo no médico, faça outra ultrassonografia. E domingo você traz, se tiver já o resultado. No domingo não estava pronto, mas no outro estava. Ela trouxe ultrassonografia. Um aparecia um mioma de não sei quantos centímetros, e no outro não aparecia nada, porque o Senhor Jesus curou. Porque a fé funciona. Funciona, irmãos. Eu aceitei o desafio de falar de fé, porque eu vivo essa fé. Eu pastoreava a igreja no Catumbi. Pastor Alexandre teve a alegria de servir a Deus comigo lá por um tempo. E um certo domingo eu convidei um pastor angolano para pregar. Meu filho, que não está aqui, o mais velho, hoje tem 21 anos. Tinha uns 4, 5 anos, né, mais ou menos. E foi jogar bola com os colegas no domingo, perto da casa do meu sogro. E quase já na hora de a gente começar a ter que se arrumar, aquele alvoroço, meu filho é trazido nos colos do meu cunhado, completamente vermelho, roxo, uma parada respiratória, os lábios já estavam roxos. E na hora do nervoso, imagina, um pai está vendo um filho nessa situação, e meu cunhado fazendo respiração boca a boca nele. E eu falei, pega a aminofilina, é isso o nome do remédio? Mas o menino não reagia. E aí eu pude entender. Deus me deu discernimento. E eu falei assim, espírito da morte, eu te repreendo em nome de Jesus. Sai! O meu filho começou a se reanimar. Começou a cobrar. E como pai eu tive que fazer, coloquei ele dentro do carro. Rosimar talvez lembre, o pastor de Sandro eu sei que lembra, uma Tempra que eu tinha branca. Eu coloquei aquela Tempra para andar na Avenida Brasil até o Hospital de Bom Sucesso a 120. E quando cheguei lá, eu tinha que buscar o pregador. Eu deixei minha esposa com meu filho lá. E fui buscar o pregador porque tinha que ir para o culto, aquela correria. E depois eu procurei saber o que aconteceu. Sabe o que o médico falou? Ele não teve nada. Olhou, examinou, deu alta. O que ele teve? Não teve nada. Sabe por quê, irmãos? Porque a fé funciona. Eu estou aqui para te dizer o seguinte: usa o nome de Jesus. Usa a tua fé. Usa a tua fé. Tenho outras experiências, mas não vim aqui para contar experiência nem testemunho. Mas eu vim aqui para dizer que a fé funciona. Eu só aceitei estar falando sobre fé porque eu vivo fé. Tem hora que a fé falha, mas eu não desisto de usar fé. Eu não desisto. Não é porque não aconteceu do jeito que eu queria que eu vou deixar de crer.
O pastor Alexandre estava aqui ministrando um pouco antes de passar para mim. E ele dizia, eu creio. Eu não estou vendo, mas eu creio. Eu não estou vendo, mas eu creio. Ei, eu vim aqui para te dizer exatamente isso. Ainda que aparentemente não seja do jeito que você quer, não aconteceu do jeito que você quer, mas você não pode deixar de crer, porque aquele que prometeu é fiel. A palavra de Deus é fiel. Eu quero compartilhar com vocês outra coisa. Pastor Ronaldo, o que vou fazer então, se a fé falhar? Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz o que nós devemos fazer. O escritor aos Hebreus é o escritor que teve mais autoridade para falar sobre fé, porque é o que mais discorre sobre fé. E ele diz assim, mas o meu justo, não é ele que está dizendo, é Deus. Deus está falando através desse escritor. Ele diz, mas o meu justo, ele viverá pela fé. Ou seja, se não for pela fé, não está vivendo. Tem crente que está na presença de Deus, mas não está vivendo, está vegetando. Porque não está usufruindo aquilo que Deus espera que nós usufruímos. Porque Ele repartiu com cada um de nós uma medida de fé. Ei, eu vim aqui para dizer que você tem fé. Talvez possa ser pouca, mas você tem. E esse pouco que você tem que usar. Porque o justo viverá pela fé. É pela fé, irmãos. E o versículo vai dizer, e se ele recuar, se ele retroceder, Deus está dizendo o quê? Eu não me agradarei dele. Eu não tenho prazer nele. Versículo seguinte, o 39. Mas nós, porém, não somos dos que retrocedem. Eu vim aqui para dizer que você é exatamente essa pessoa. Você não é daquele que retrocede, você não é daquele que volta, você não é daquele que recua, você não é daquele que desiste, você é da fé. Porque aqueles que retrocedem são destruídos, mas os da fé, em outra versão, os que creem, são salvos. Quem você é? Quem você é? Pergunta ao seu irmão, quem você é? Você é aquele que retrocede? Você é aquele que desiste fácil? Ou você é daquele que vai até o final? E eu vou te mostrar na Bíblia situações como essa. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, versículo 41 em diante. Vai falar sobre uma situação de Elias e Acabe. Elias disse primeiro para Acabe, não vai chover. E passou um tempo e depois Elias disse, olha, agora vai chover. Aí o versículo 41 diz assim, Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias, sabe o que ele fez? Ele subiu até o alto do Carmelo, do monte, dobrou-se no chão e pôs o rosto entre os joelhos. Ele disse para o seu moço, vá e olhe na direção do mar. Disse ao seu servo, e ele foi e olhou e respondeu, não há nada lá. E 7 vezes Elias mandou ele fazer a mesma coisa. E aí, meus irmãos, eu fico imaginando, Elias já tinha empenhado a palavra dele dizendo que ia chover. E agora ele precisa usar a fé dele. Porque preste atenção, não foi Deus que disse. Quem foi que disse? Elias. Ele agora tem que se ver com Deus. Porque a palavra do profeta não pode cair. Ele volta para lá. E ele fala para o seu servo, vai lá, dá uma olhada. O que você vê? Aí vem o moço e diz, meu senhor, não tem nada. Falou, então faz o seguinte, fala de novo. Dá mais uma olhada. O moço vai e volta e fala, Senhor, meu Senhor,
Não tem nada. Eu fico imaginando as coisas passando na cabeça de Elias. Ele deve ter pensado, o que fui arrumar? Faz o seguinte, jovem, vai lá, dá mais uma olhadinha. E pela terceira vez, ele vai lá, ele olha, e tenta olhar. Ele volta com a notícia triste. E diz, meu Senhor, não tem nada. Eu fico imaginando Elias falando, não fica triste comigo não, mas faz um favorzinho, vai lá na quarta vez, dá mais uma olhada. E ele vai e volta, diz, Senhor, como das outras vezes, eu já disse, não tem nada. E quinta vez, Elias devia estar pensando, minha fé agora falhou. Muitos de nós, se estivéssemos no lugar de Elias, teríamos desistido na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta. Mas eu aprendo nesse texto que, em se tratando de fé, eu não vou desistir enquanto não acontecer. E na sétima vez ele volta e diz, olha, o que eu vi agora foi quase nada, meu Senhor. Eu vi uma nuvem tão pequena, mas tão pequena que parecia, era do tamanho da mão de um homem. E Elias falou, então você vai lá e avisa que agora o couro vai comer, vai chover. Ei, às vezes a fé parece que vai falhar. Mas eu aprendo na Bíblia que eu não vou desistir enquanto não ver a minha fé funcionar. Eu vim aqui para dizer para você, olha, você pode orar uma vez e não acontecer, pode orar duas vezes e não acontecer, pode orar 3, 4, 5, mas eu vim aqui para te dizer o seguinte, não desista, não desista, não desista, não desista. Não desista de orar, ore até acontecer, porque no final é o nome do Senhor que vai ser glorificado. Pastor Ronaldo, é isso mesmo? É. A Bíblia vai nos mostrar uma outra experiência, uma outra situação. Lucas 18, versículo 2. Fala de uma mulher. Diz assim o texto, Jesus propondo essa parábola. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, era um ímpio, era um incrédulo. E ele nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Outra versão diz que ela ia todo dia. Essa versão diz continuamente. Por algum tempo, olha só, a Bíblia não diz quanto tempo, mas por algum tempo, aquele juiz se recusou. Mas finalmente ele disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. Eu aprendo com essa viúva, irmãos, que eu não posso desistir. Porque uma hora Deus vai fazer. O texto continua dizendo, e o Senhor continuou. Ele disse, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Será que Deus vai fazer isso? Jesus disse, eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra, pastor Alexandre? Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Nós falávamos disso na semana passada. Agora sim, dá aquela virada, 5 minutinhos. Haverá fé na terra? Quando o Filho do Homem vier? Diga assim, se depender de mim, eu quero ser esse instrumento, eu quero ser esse canal. Eu queria fazer um desafio.
eu queria fazer um desafio a vocês. A gente tem mais uma semana para falar sobre fé, né, pastor Tiago? A gente tem mais uma semana. Terça-feira eu vou estar aqui. Mas eu queria que você trouxesse alguém que precise de um milagre da parte de Deus. Será que a fé vai funcionar? Vai ou não vai? E os sinais seguirão aos que crerem. Eu não sei quanto a vocês, eu creio. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Será que você pode fazer esse compromisso com Deus? Trazer alguém que precisa de um milagre? Eu ia colocar aí, não coloquei. Sobre 4 jovens que estavam preocupados com alguém que estava precisando. A fé deles contagiou tanto o jovem que, imagina, o jovem deve ter dito na primeira oportunidade: vocês estão loucos, vocês querem me levar numa cama. E quando chega lá: vocês estão mais loucos ainda, vocês querem me descer pelo telhado. Já estou aqui todo estrumbicado, já sou paralítico. Mas a fé daqueles 4 jovens fizeram com que aquele homem saísse daquele dia andando para casa. E Deus está dizendo que vai levantar aqui nesse lugar pessoas que vão ser usadas para colocar a mão sobre enfermos e eles ficarem curados. Mas também vai usar pessoas que vão trazer pessoas aqui e serão abençoadas. Porque a fé, ela funciona. Amém? Que Deus possa abençoar. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos? Quantos aqui se sentiam com a fé meio abalada assim? Sabe aquela fé meio barro, meio tijolo? Hã? Mas a fé funciona. Hoje você veio aqui tomar uma injeção de palavra. E a palavra gera fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você recebe essa palavra? Vamos usar essa palavra? Pastora Simone provou que a palavra funciona. Não desista, não. Não desista. Não desista, não desista. Nunca, não desista, nunca. Não desista de ser instrumento nas mãos de Deus. Não desista. Aleluia. Tem alguém aqui doente? Tem alguém aqui com enfermidade? Vem aqui diante do altar. Vamos ver se isso funciona mesmo. Venha com fé. Se você não tiver fé que vai ser curado, pode ficar no seu lugar. Mas se você tem fé, venha. Aleluia. O nome do Senhor vai ser glorificado nesta noite, na vida dessas pessoas. Você crê? A palavra de Deus é a verdade, irmãos.